11 de janeiro de 2017. Vampeta confirma ingressos para jogo com São Paulo a R$100 e diz que tricolores serão recebidos com tapete vermelho e pétalas de rosas. Corinthians volta aos trabalhos com clima tenso e protesto da torcida. Santos oficializa a chegada de Kaique e reforços chegam com moral na reapresentação. Palmeiras apresenta Rafael Veiga, reforço que é Verdão desde criancinha. A primeira grande vitória da Chapecoense depois da tragédia do ano passado, eliminando o tricolor paulista na Copa São Paulo. E ainda, Palmeiras perde para o Sport e está fora da Copinha. Meia Alex rescinde com o Internacional e Bernardinho deixa a seleção brasileira de vôlei. Olá, muito boa noite. Ó, Gazeta Esportiva tá bom. Tem as reapresentações do Santos, do Corinthians e mais um reforço chegou ao Palmeiras. Mas nós começamos falando de uma polêmica envolvendo a possível estreia oficial do Rogério Ceni no comando do São Paulo. Na primeira rodada do Paulistão, o tricolor visita o Audax em Osasco, presidido pelo ex-corintiano e brincalhão Vampeta. O ex-jogador prometeu ingressos a um preço bem salgado para faturar alto no primeiro jogo com o mito e irritou os são paulinos. Nosso repórter Alexandre Silvestre conversou com ele sobre esse assunto. Dá uma olhada no que o Vamp falou. Vampeta, a torcida do São Paulo tá pé da vida com você e não tem nada a ver com a história do Bambi. Por que você vai cobrar R$100? O ingresso mais barato para a estreia do Rogério Ceni, jogo em Barueri contra o Audax. Se a torcida do São Paulo tiver consciência mesmo do que ela paga, aonde o São Paulo vai jogar no Campeonato Paulista, São Paulo vai a Lins, vai a Sorocaba, vai a Penápolis, viaja aí o estado todo de São Paulo, a depender dos clubes que estejam na primeira divisão. Vai ver que cobra um ingresso muito mais caro. Estou cobrando ingresso o mínimo a 100, 120, 140, na estreia do Rogério Ceni. E eu não estou nem aí se vai ter boicote ou não. O estádio, o mando de campo é nosso, não está fugindo fora da realidade. Então não tem essa aqui não. É R$100. Se pra vai a torcida ou não, do Audax também. Também, é R$100. Não tem história, é R$100. Não é ganância, não? Tentar faturar uma bolada logo no primeiro jogo. Se fosse assim, o São Paulo joga contra o São Bento de Sorocaba contra o 15, e os caras cobram 10, e eu tô cobrando 100, aí seria injusto da minha parte. Tentar faturar 100% em cima de um jogo. Nada tá dentro do preço. É porque é o Vampeta, ex-atleta do Corinthians, rival do São Paulo, e presidente do Audax. Se tivesse aqui agora o seu Mário Teixeira, que é o dono do time, falando isso, ninguém tava dando essa repercussão. E é bom que eu trabalho na Rádio Jovem Pan, a gente buscou, em 2015 e 2016, os jogos do Campeonato Paulista, e quanto as torcidas adversárias, o clube adversário cobrou de ingresso de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E eu sou o cara que estou cobrando mais barato. Como é que a torcida do São Paulo vai ser recebida em Barueri? Como sempre foi bem recebida. Esse jogo vai ser em Barueri, né? A gente quer fortalecer o futebol da região oeste ali, da região oeste de São Paulo. Vai ser Barueri, vai ser bem recebido com tapete vermelho e pétalas de rosa. Você gosta, né? E tem mais, eu posso falar mais um pouquinho? Depois desse jogo de São Paulo, sai o jogo contra, se não me engano, é Novo Horizontino e Ferroviária de Araraquara. Volto e recebo o Corinthians. No dia do aniversário de Osasco, e para o município de Osasco, eu estou tentando, com o dono do clube, dar de presente o ingresso a 40 e 20 reais contra o Corinthians. Porque é aniversário de Osasco. Não tem nada a ver com o Timão, não, né? Aniversário de Osasco, o Corinthians vai ser muito bem recebido, como o São Paulo vai ser também Barueri. Pagando bem menos. Se eu pudesse, o dono me autorizar... É porque o São Paulo, nesse momento, é uma atração muito maior do que o Corinthians. Não é o São Paulo, é o nesse Rogério momento. Ceni, o mito estreando. Se o Corinthians tivesse o Tevez estreando, eu cobraria também um pouquinho mais. Mas com o coração partido. Aê! Eu amo Vampeta. Vampeta, eu te amo. Um beijo. Pode prosseguir o programa. Ele é o máximo. Tem como não amar? Vai, tá? Não fica com ciúme, Celso. Sua esposa é outra. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Vampeta é uma figura folclórica, é uma figura que faz bem para o futebol.
Saci Pererê. Você é figura folclórica. Meu Deus do céu. Garrafa, manda bala daí, vai daí. Boa noite, Anitta, boa noite, Celso. E começou o programa em astral elevado, né? Ter o Vampeta é sempre bom. Não vou cometer o exagero da Anitta de falar que te amo. Te amo, Vampeta. Mas o Vampeta é um cara que eu guardo aqui no meu coração. É um cara que eu vi começar lá no Corinthians. Sempre teve essa relação muito boa com a imprensa, com a torcida corintiana e com a torcida dos outros clubes. O Vampeta é um cara que ele é amado por todas as torcidas, por mais que se fale, porque o Vampeta é um cara do bem, né? Ele faz esse tipo de promoção, ou seja, ele já promoveu o jogo já ganhou um atrativo, e é isso que falta ao futebol. Foi exatamente isso, eu espero, né, que o Felipe Melo vá nessa linha do Vampeta. Eu disse que o futebol precisa de um cara diferente, né? O futebol está muito chato, muita frescura, muito nhenhenhé. E está aí o Vampeta provando que se pode fazer uma rivalidade através de uma brincadeira sem a maldade. E eu espero que o Felipe Melo possa ser também essa figura agora do lado do Palmeiras. E é um direito do Audax, é um direito do presidente. Vai estar todo mundo focado nesse jogo, não é? O produto é bom, o produto a ser vendido é muito bom. A estreia do Rogério Ceni. Quem não quer ver? No treinamento do Rogério, o primeiro treinamento que foi aberto para nós jornalistas, eu estava lá, e estava todo mundo curioso para ver como é que o Rogério ia se comportar à beira do campo. Aliás, tivendo essa imagem, ele não está com a pranchetinha, não. Eu estou quase para ver se ele vai trabalhar estilo Joel Santana. O Rogério já foi flagrado pelo menos umas 2, 3 vezes com a prancheta na mão. Mas é bacana. Eu acho legal. Eu era treinador, eu tinha eu acho legal, mas se ele continuar com isso, eu já na próxima entrevista vou falar para ele, aí se ele é o novo discípulo do papai Joel. Então, é um produto muito bom esse jogo do São Paulo pela estreia do Rogério. Já no dia do treinamento, estava todo mundo ali querendo ver o comportamento do Rogério. Então, o Vampeta tá aí, não está cobrando nada demais. R$100. Pera aí, não vai falar, pô, Garrafa, você é a favor do ingresso alto? Não. Perto do que estão cobrando aí para cada jogo vagabundo, se a gente fizer um levantamento do que cobraram aí, teve jogo com R$400 o ingresso, jogo que não valia R$20, né? Para esse jogo, eu entendo que é um direito do Vampeta, sou favorável ao ingresso mais barato, não entendo que o futebol brasileiro deva se calçar em cima de bilheteria, existem outras fontes de renda, mas o Vampeta, que é um clube pequeno, o Audax, ele não pode perder essa oportunidade, está coberto de razão e promoveu o evento. Parabéns, Vampeta. É isso aí, tanto que estamos falando nisso, né, abrindo o programa, falando justamente sobre essa situação. Não tem, engraçado, né, porque as pessoas não estão preocupadas com o bom humor do mercado, aí quando tem uma situação, ai, que absurdo, o Audax está na dele. Tá ok. Vamos à nossa enquete? Ai, com essa polêmica causada pelo Vampeta, a gente quer saber na enquete de hoje no site gazetesportiva.com. Onde deve ser a estreia de Rogério Ceni no Campeonato Paulista? Em Osasco, contra o Audax, na primeira rodada do Paulistão? Ou no Morumbi contra a Ponte Preta na segunda rodada? Acesse o site e vote. O resultado eu dou no fim do programa de hoje. Eu acho tão ridículo. O quê? Tão ridículo cogitar a possibilidade de o Rogério Ceni não estar em Osasco na estreia do Campeonato Paulista em represália ao que disse o Vampeta. Isso é de uma pequenez. É o anti-marketing. Eu concordo com você. Eu nunca vi isso. O Rogério não é mais jogador, ele é técnico. E ele já é técnico há muito tempo. Está no campo de um jogo, está no campo de jogo é a função do treinador. Mas quem cogitou você acha que a torcida não vai? Vai falar que a diretoria do São Paulo está pensando em não levar. Parece que o Rogério, nas redes sociais, é uma coisa que não cabe. O Rogério não é mais jogador, ele é treinador. E qualquer treinador, a não ser que cumpra uma suspensão, uma punição, é no gramado que tem que estar. Olha, eu fui contra até quando o Santos, jogando a Copa do Brasil, parece que foi jogar em Manaus, eu não sei aonde, e o Dorival ficou aqui treinando os titulares e não foi com a equipe que representou o Santos. Eu, particularmente, fui contra. Não é? Independentemente de quem entra em campo, jogador A, B ou C, é a instituição. E a instituição merece todo o respeito. O São Paulo é muito maior, o São Paulo é grande, é enorme, é muito maior que o Rogério, que o Raí, que Pedro Rocha, que jogadores que fizeram a história do clube. Não é? Então, e acho que o São Paulo não vai ter nem essa pequenez. No meu entendimento, o Rogério, obviamente, vai lá e cumpre o seu papel de treinador, vai lá comandar a equipe e está marcado para ser contra o Audax, vai ser contra o Audax e ponto final. Tá bom. Bom,
Vamos lá. A temporada 2017 do Corinthians começou com direito a protesto de uma das torcidas organizadas. Os jogadores do Timão se reapresentaram no CT Joaquim Grava. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. 2016 terminou sem títulos e 2017 começou com protestos no Corinthians. As organizadas do clube foram ao CT Joaquim Grava para fazer cobranças aos jogadores, ao presidente Roberto Andrade e também até para o ex-presidente do clube, André Sanches. Desde que a torcida venha, tem o direito de protestar, mas que seja de uma forma pacífica, tá tudo tranquilo, a gente tem que saber levar tudo isso. E como será o Corinthians do Fábio Carille? Vai ser um Corinthians assim muito organizado, começar o quanto antes a gente formar o nosso elenco para saber como vamos jogar, isso é importante. Muita posse de bola e de muita entrega. Por falar em organização, o ano de 2016 foi dos mais conturbados quando o assunto é a chegada e saída de treinadores. Foram 4 ao todo, inclusive o próprio Fábio Carille, que não ficou um mês no cargo. Quando falaram do meu nome no dia 21, numa reunião no Parque São Jorge, o nome foi muito aceito pelos diretores, muito bem aceito pelos diretores e conselheiros. A partir daí, foi oficializado o meu nome como técnico do Corinthians. Muita gente, o melhor futebol do Corinthians depois da saída do Tite foi no seu comando. E mesmo assim você saiu. Por que você acha que isso não vai acontecer dessa vez? Falando um pouquinho desse período, até já dei muitas entrevistas falando sobre isso. Eu participei de tudo. Quando o Roberto falou que já tinha a ideia de trazer um treinador para 2017, eu fui um dos que falei, porque já não traz esse profissional o quanto antes, que faltavam 40 dias para terminar o ano, para ele ver o elenco, conhecer o elenco e pedir as necessidades dentro dos olhos dele, daquilo que ele pensa sobre futebol. E assim o Roberto fez de trazer um profissional. O que eu vejo que me dá confiança é que aquele período foi muito positivo, foi uma autoafirmação para mim mesmo, né? E muito feliz. Em relação ao contrato já conversamos bastante, falta poucos detalhes para concretizar minha situação dentro do Corinthians em relação ao contrato. Para Carille, a turbulência política do clube com o presidente Roberto de Andrade envolvido num processo de impeachment não vai atrapalhar o trabalho dentro de campo. Nós aqui somos muito blindados em tudo que acontece no Parque São Jorge. Independente de tudo que aconteceu, do que o Roberto falou, eu sei que eu vou ser cobrado por vitórias e não por desempenho. Então estou muito tranquilo, sei bem onde estou e ciente de tudo que pode acontecer. Na entrevista coletiva, Carille confirmou que o Wendel está se despedindo do clube de partida para o Internacional de Porto Alegre. Até o momento, apenas 3 jogadores estão com contratos assinados. São eles os atacantes Jô, Luíde e Casim, que chega do Coritiba. Mais reforços estão a caminho, especificamente no setor defensivo, como o meia Paulo Roberto e o volante Gabriel e ainda Pablo, jogador que defende o Bordeaux da França. Carille teme que mais nomes possam deixar o clube, jogadores experientes, casos específicos do lateral Fagner e do meia Rodriguinho. Não queremos perder qualidade, né, e realmente Fagner, já é o segundo ano, excelente ano do Fagner, Rodriguinho ano passado jogando muito bem, Marlone e outros jogadores se destacando. A ideia é não perder ninguém e fortalecer mais ainda, né? Então, a gente sabe que o mês de janeiro ainda temos esses riscos. Garrafa, eu confesso que eu não vou assimilar isso nunca, não tem como. Esse ano, 2017, eu completo 30 anos de carreira. Trabalhando com esporte são 25 anos. Mas eu ainda não consigo, entender o país, o caos, é propina, é caixa 2, é lava-jato, é os cambal. E os caras vão para estádio de futebol para cobrar time, para cobrar diretoria de clube. Quer dizer, se houvesse essa mesma predisposição para mudar o país, eu repito aqui o que eu costumo falar, isso aqui seria Dinamarca. Não, você vê lá, então as pessoas estão lá com bandeira para cobrar o time e o país o caos. Até acho que o Corinthians até agora não apresentou nada de muito, digamos, elogiável, reverenciável, mas está aí fazendo. E os nomes que estão circulando, que se forem confirmados, o Corinthians dá para fazer um campeonato digno. Se voltar o Jadson, se vier o Wagner, o Gabriel, Felipe Bastos, ok.
sabe? Mas eu ainda não consigo entender, essa postura. Como o futebol, e olha que o Goianiense nem estreou na temporada, nem perdeu, nem aconteceu nada, já tem uma mobilização, essa capacidade do futebol de mobilizar as pessoas. Nossa, como eu gostaria também que as pessoas tivessem essa mesma disposição para mudar um país. E eu falo de boca cheia, eu trabalho com esporte, fiz a minha vida trabalhando no jornalismo esportivo, mas ainda assim não entra na minha cabeça. Ô Celso, o Corinthians vive um momento efervescente politicamente dentro do clube. A coisa tá feia lá. Tudo isso que a gente viu agora aí na reportagem do Adriano Dolfi tem um reflexo político, tem uma intenção política por trás. Claro. Né? Entendeu? Então, eu não vou nem entrar muito nessa seara, eu concordo, entendi a sua linha de raciocínio, mas eu não vou me ater muito a isso não, porque isso tem um caráter muito político. E a política do Corinthians está fervendo, não é? Não se sabe se faz um acordo para o presidente deixar o clube e não ser cassado, não se sabe se ele fica no cargo, mas aceita a ingerência de outras pessoas. Enfim, o Corinthians passa por uma turbulência e tudo isso se reflete dentro de campo. Trabalhando mais com as informações da bola que temos, o Carille, eu acredito que foi um acerto, né? Sem querer por parte da diretoria. Sim. De tudo que se tinha no momento. Todo lado e foi o que sobrou? Foi o que sobrou e era, para o momento do Corinthians, o Carille era a melhor opção. Torço muito para que ele tenha respaldo, aí já não posso garantir, porque essa diretoria ela não é confiável, não é? E o Corinthians, quando vai vender o Wendel para o Internacional, que vai disputar a Série B, demonstra muito bem a que vem para essa temporada. O Corinthians tem sido um contumaz vendedor agora, né? É um clube que vende, não é? O Corinthians deixou de ser comprador, de ir a mercado, né? E trazer grandes jogadores. E vão falar, poxa, mas o Wendel é um lateral meia-boca, é um lateral mediano. O Wendel, quando você, no Campeonato Brasileiro já está provado e evidente, quando você sonha grande dentro do campeonato, você tem que ter pelo menos 2 jogadores de medianos para bom na mesma posição. Então o Corinthians para a lateral esquerda tem o Wendel, que é o titular, que pode jogar improvisado no setor de meio campo, foi assim com o Oswaldo, até por uma indicação do Carille foi muito bem. Tem o Wendel, o Guilherme Arana, que estão falando que pode ser vendido. Moisés. E aí tem o garoto Moisés, né? Então, se você abre mão de um jogador experiente, que foi campeão já com a camisa do Corinthians, campeão brasileiro, e você fica com o Arana podendo sair e tem o Moisés, ou seja, já demonstra que o Corinthians está se contentando, a não ser que eles já levem a sério a contratação do Álvaro Pereira. É aí que eu queria chegar, Celso. Aí a brincadeira sai pior, porque esse Álvaro Pereira é um fanfarrão, é um brincalhão. Sabe que eu acho que ele tem a cara do Corinthians? Não, esse cara pelo amor de Deus. Eu acho que ele tem a cara do Corinthians, Rafa. Esse cara E vou te dizer mais. A gente pode conversar sobre isso no final do ano, se confirmada essa contratação. Eu acho que vem e se torna ídolo no Corinthians. Olha, tudo bem, ele dá carrinho, tem a raça uruguaia, mas é um ex-jogador. E ele é grosso de bola, né? O Corinthians, que foi campeão o ano passado com o Tite, era um time tecnicamente brilhante. O Corinthians não pode deixar a sua marca, a sua identidade de lado, que é a marca de raça, um time que briga até o último minuto, um time da virada, mas o Corinthians é um time que tem técnica. Foi assim, campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, né? Se você começar a contratar uma cambada de jogador grosso, como é esse Álvaro Pereira, só para falar que é jogador do Corinthians, amigo, é o Corinthians indo na contramão da história do futebol moderno. Tá ok. Tá dito. O assunto agora é Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Palmeiras perdeu do Sport por 1-0 e foi eliminado da competição. Veja o gol. Em Araraquara, o Sport surpreendeu o Palmeiras e eliminou o time paulista da Copinha. Wallace aproveitou o chute errado de Bala e marcou o gol que deu a vitória ao Leão. 1-0. Na sequência do torneio, o Sport reencontra o Batatais, equipe que venceu o time pernambucano na fase de grupos por 3-2. E quem também se despediu da Copinha foi o São Paulo, equipe com melhor campanha nessa primeira fase. O tricolor empatou com a Chapecoense em 0-0 e foi eliminada na decisão por pênaltis. Na próxima fase, a equipe catarinense vai enfrentar o Capivariano. Veja como foi o jogo na reportagem do Vinícius Rodrigues. A noite que apresentou ao futebol a primeira grande vitória da Chapecoense desde a tragédia de novembro do ano passado.
Duelo entre o time de melhor campanha na primeira fase, o São Paulo, contra o Verdão do Oeste, de números modestos nos jogos iniciais. Alguns personagens predestinados ao sucesso na partida. O herói da última grande conquista da Chape, Danilo, ficou eternizado por essa defesa diante do São Lourenço em 23 de novembro. O aspirante, iluminado, passou o jogo sem sofrer gols no 0-0 e foi bastante exigido. 1, 2, 3, 4 vezes. Entrou de cabeça literalmente no clima de decisão. Outro jogador teve participação mais curta, porém muito intensa. O centroavante Rainer entrou em campo aos 31 do segundo tempo. Aos 40 levou amarelo. Aos 42 não precisou sair do chão para mandar na trave. Na sequência do lance, segundo amarelo e expulsão. O São Paulo dominou as ações do jogo, mas não teve como. Nos pênaltis, mais uma vez, Tiepo esteve próximo de Danilo e provou que a noite era verde. 4-2. Estes são os jovens, os nomes de novos talentos da Chapecoense. Sinal de um recomeço numa equipe que sofreu por demais no ano passado. Jovens que tentam buscar um lugar ao sol a partir da Copa São Paulo. Hoje foi um dia especial. A gente está muito feliz, o time São Paulo muito bem qualificado, como todo mundo viu aí. E sem palavras mesmo, a gente está muito feliz. A gente sabia do favoritismo do São Paulo. São Paulo foi campeão, acho que de quase de tudo do ano passado. Então foi uma noite mágica, né? Só pode dizer que foi uma noite mágica para nós. Ô Celso, só para deixar claro, né, e foi citado na reportagem pelo próprio jogador da Chapecoense, o São Paulo venceu tudo o ano passado mesmo, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, e esse time que está disputando a Copinha é um time um tanto quanto diferente daquele que venceu tudo. Claro, vem com a mesma base, a mesma comissão técnica, mas não é o mesmo time, mas era uma das esperanças da Copa. Isso colocado é importante. Claro, a torcida São Paulina ficou chateada, o São Paulo saiu da Copinha e tal, mas é importante para a história da Chapecoense um resultado como esse. Por quê? Porque a gente começa a falar da Chapecoense de outras situações, de outros momentos, e aí ninguém vai esquecer o que aconteceu, né? A tragédia, ela está marcada na memória, as vítimas serão sempre respeitadas, mas uma vitória como essa e outras que virão para a Chapecoense vão fazer muito bem, não só para a cidade, mas para o time, para a cidade, para os familiares. É importante, por esse lado é importante, e o futebol demonstra isso, né? Então ontem a gente acaba ficando satisfeito, chateado por ter o São Paulo fora da Copa, mas satisfeito por ver a Chapecoense dando os primeiros passos para uma recuperação que com certeza virá. E tem uma outra coisa, por mais que as pessoas valorizem título, vitória, a essência, o objetivo maior da Copa São Paulo era a revelação de atletas. Claro. Né? Ganhar, ser campeão, era algo secundário, embora sempre os clubes levassem isso muito a sério. Mas você não tem que abortar um trabalho, por exemplo, por causa de um resultado. E o São Paulo tem feito isso nas últimas competições, né? Começa arrebentando, goleando todo mundo, aí chega na hora do mata-mata não, né? Da fase eliminatória, acaba decepcionando. Neste caso, aí a Chapecoense realmente tem algo especial. A Chapecoense se tornou, por causa da tragédia, por tudo que ocorreu depois, uma espécie de segundo time, se não de todo brasileiro, mas da maioria dos brasileiros. E por tudo que aconteceu também. A Chapecoense, eu lembro que fizemos a matéria, estreou com derrota, os jogadores estavam lá nervosos, perderam, mas fica uma esperança de que realmente, para um clube que está se reerguendo, remontando um time que tenha jovens valores que possam ser utilizados no futuro. Eu acho que é uma torcida, até mesmo de muitos São Paulinos. Eu acho que, apesar da derrota, tem muitos São Paulinos que deve estar, por outro lado, feliz porque foi para a Chapecoense. Que essa noite mágica se estenda aí pela Copinha e por outras noites também, né? Confira agora os gols de outros jogos que foram destaque na Copinha. Em Limeira, o Vasco saiu na frente do Botafogo de Ribeirão Preto na bela cobrança de pênalti de Paulo Vitor, 1-0.
O empate do time paulista veio aos 27 do segundo tempo na cabeçada de Murilo. A igualdade levou a decisão às penalidades e o Vasco foi mais eficiente, marcando as 4 cobranças que teve a seu favor. Já o Bota desperdiçou 2 batidas, com Teixeira e Hércules. Final, 4-2. Agora o Vasco enfrenta o São Carlos na terceira fase. Jogando em casa, o Ituano enfrentou o Atlético Paranaense. Viu o Furacão abrir o placar logo aos 7 minutos de jogo com Julien. Aos 18, Fagner aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou firme para definir o empate, 1-1. O resultado levou a decisão aos pênaltis e o time da casa foi melhor. Dos 5 penais, o Ituano converteu 4. O Atlético poderia ter levado a disputa às cobranças alternadas, mas Demétrios errou a cavadinha. 4-3 Ituano. O próximo adversário será o Primavera. O Vitória também foi eliminado da Copa São Paulo com a derrota para o Red Bull pelo placar de 1-0. Rodrigo tentou chute de longe. A bola desviou na zaga e matou o goleiro. O Red Bull encara agora o Paulista de Jundiaí. E o multicampeão Bernardinho não é mais técnico da seleção masculina de vôlei do Brasil. Essa notícia é o destaque de hoje no site gazetesportiva.com. A decisão foi tomada pelo próprio treinador e anunciada hoje em coletiva na sede da CBV. Foi anunciado também o nome do substituto, Renan, que foi ponteiro da geração de prata dos Jogos Olímpicos de 84. Depois do ouro dos Jogos do Rio de Janeiro, Bernardinho tinha recebido o convite para continuar à frente da equipe, mas está cansado depois de 16 anos à frente da seleção e acumulando também a função de treinador do Rexona, no Rio de Janeiro. Ele também quer passar mais tempo perto da família. Nos quase 16 anos à frente da seleção, Bernardinho conquistou 28 títulos de relevância, sendo 3 mundiais, 2 Copas do Mundo e 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Bom, Bernardinho dispensa apresentações, todo mundo sabe do que ele é capaz. Surpreendeu, né, essa saída, surpreendeu o mundo do vôlei, surpreendeu os torcedores, surpreendeu os jogadores. O Bernardinho ele tem uma vasta história. Precisa saber agora onde ele quer ir, se é realmente só descansar ou tentar voos em outras áreas. A competência a gente já sabe. Ninguém consegue ser campeão tantas vezes por acaso. E com gerações distintas, a gente teve a oportunidade naquele mesa redonda especial, olímpico que a gente fez, Sim. numa matéria que o Gavini fez, de mostrar a humildade dele, inclusive de mudar a postura, porque a geração que ele estava trabalhando tinha uma reação diferente do que a geração que ele trabalhou no passado. Uhum. Quer dizer, uma geração que funcionava melhor na pancada, na cobrança, no grito. Nesta já não assimilava bem. Quer dizer, e ele teve essa capacidade de enxergar isso e mudar. Isso é o mais interessante. Então, muita gente fala assim, eu sou assim e não mudo. Para no tempo. Por isso que o Bernardinho tem sido sempre campeão. É um ciclo que se encerra, um ciclo extremamente vitorioso, né? Os números comprovam, o currículo do Bernardinho comprova isso. Foi uma passagem brilhante e agora vem uma nova etapa, né? E nessa nova etapa vem uma pessoa que é do meio, realmente. É uma pessoa profundo conhecedor, o Renan, é um técnico ainda comparado com o Bernardinho em início de carreira, não é? Mas é uma nova etapa, a seleção brasileira passa ela toda por uma reformulação e a gente torce para que tudo acabe dando certo nesse novo caminho de comissão técnica e de novos jogadores. Muitos já pararam, o próprio Escadinha também já encerrou a participação dele na seleção, enfim, é uma nova seleção. E já que se vai começar, que se comece com um novo comandante, já que o Bernardinho, por mérito, optou por encerrar o ciclo na seleção brasileira. Parabéns ao Bernardo por tudo que fez e continua fazendo ainda para o voleibol brasileiro. E você aí de casa acompanha o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook Gazeta Esportiva e para rever os nossos programas, acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Algum recadinho que vocês queiram mandar? Não, te mandei já no Zap, você não viu? Você me mandou? Ah, não vi. Tô ao vivo, tô apresentando o programa, não vi. Dá uma olhadinha lá.
O meia Alex não faz mais parte do elenco do Internacional. Depois de 8 anos defendendo o Colorado em 2 passagens, ele e o clube optaram por rescindir o contrato. O contrato de Alex seria até o meio desse ano e o Inter anunciou o desligamento dele do clube através de uma nota oficial agradecendo os serviços prestados ao Colorado. No texto, Alex também agradece pela oportunidade de vestir a camisa do Inter e diz que sempre torcerá pelo clube. O motivo pelo qual as partes optaram por encerrar o contrato não foi divulgado. Pelo Colorado, o meia conquistou 11 títulos, incluindo uma Libertadores e um Mundial, e marcou 78 gols em 323 partidas disputadas. Ainda nessa semana, ele deve ir ao Beira-Rio, se despedir dos colegas e dar um pronunciamento. É um jogador que, apesar da idade um tanto quanto avançada e pelo nível que se encontra no futebol brasileiro, ainda pode se encaixar em equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. A relação do Alex, pelo que a gente acompanhou nos últimos jogos do Inter, ficou demonstrada que ela já estava desgastada. Né? Já estava desgastada, ele já não era titular. Numa determinada partida, quando foi substituído, criticou demais a substituição. Enfim, já era um casamento que já havia se encerrado, faltava apenas oficializar e a oficialização veio agora. É isso aí. Classificado para a Libertadores da América, o Botafogo apresentou hoje o principal reforço para a temporada, o meia Montijo, que vestirá a camisa 7, que já foi de Garrincha. O argentino Montijo é o novo dono da camisa 7 do Botafogo. No começo da tarde de hoje, ele foi apresentado ao lado de Maurício, ídolo do clube e herói do título carioca de 89. O jogador de 32 anos é a maior contratação do Bota para a temporada. O contrato tem 1 ano de duração. Uma honra vestir essa camisa, não só pelo número, sino pela história que tem o clube e pelos jogadores que passaram pelo clube. Muito obrigado à torcida pelo carinho também. Eu ainda não comecei a jogar e já na rua, nas redes sociais, já todo mundo está mandando abraço para mim, todo mundo fala coisas boas. Então, a única coisa que você tem que saber é que eu vou deixar tudo aqui para tentar fazer o melhor. Mas não individualmente, sino que o grupo, como ele está formado, no 2016 fez um torneio muito lindo, muito importante para o clube. Então eu quero ser mais que sume. Eu não quero ser o cara, não quero ser o cara que vai salvar o time. Eu só cheguei aqui para trabalhar, para tentar dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. E eu acho que vai ser um ano muito bom para todos. Então, muito obrigado a vocês e eu estou muito feliz de estar aqui. Estou curioso para ver o Montijo jogar. A última referência foi dele atuando no Santos. Teve um excelente momento no Cruzeiro, tanto que o Corinthians quase fez uma proposta na época, se não me falha a memória, de 27 milhões. Eu não me lembro a moeda, se era 27 milhões de dólares ou se era 27 milhões de reais. Era uma grana. O Corinthians foi investir. Ia dar o Danilo e tudo mais. E detalhe, o Corinthians nem tinha ganhado o Libertadores nem nada ainda. Tal. E o Danilo se demonstrou também extremamente fundamental. E aí, quando foi no Santos, já apresentou uma queda, não foi aquele mesmo Montijo que a gente viu. Mas sou fã desse atleta. Não sei como ele volta. Estou curioso para ver. Espero que ele se acerte, porque ele vai usar a camiseta que acho que o Neilton estava usando, né? Que foi do Garrincha, obviamente. E do próprio Maurício, que está aí ao lado dele, aí, que marcou o gol importante do título contra o Flamengo. E a gente entende o seu carinho pelo Montijo, é claro, né? Vocês são argentinos aí, a gente tem, é óbvio, né? É óbvio que, além da sua análise técnica dentro de campo, tem esse lado afetivo de vocês serem do mesmo país. E você, que conhece bem o Montijo, fez um levantamento, e aí você começa a puxar pela memória. Eu só consigo recordar do Montijo bem no Cruzeiro. No Cruzeiro ele realmente teve uma participação muito efetiva. Acho até que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Isso, muito efetivo. Aquele campeonato, aquela trajetória dele no Cruzeiro chamou muito a atenção. Chamou demais a atenção. Já no Santos ele teve alguns problemas particulares, há de se destacar isso.
problema com a filha ou com o filho, não sei, problema de saúde, e isso obviamente o abalou, a gente dá um certo desconto, depois foi para o futebol chinês, e eu fico na torcida para que a gente possa ver se não aquele Montijo do Cruzeiro, um Montijo que tenha qualidade, né? A gente torce para o bom futebol, aqui não tem Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, a gente torce para um bom futebol, a gente quer no Campeonato Brasileiro, quanto mais jogadores de um melhor nível técnico, para a gente é muito mais interessante, né? Então eu fico na torcida para que ele possa honrar essa camisa que você bem lembrou, que foi vestida pelo mestre Garrincha, né? Com todo o talento, e pelo Maurício, por que não, que está um pouquinho barrigudo aí, mas que fez uma história bonita no Botafogo, tirando bota de uma filha importante aí, marcando aquele gol histórico contra o Flamengo. Vamos falar agora do São Paulo, que segue lá nos Estados Unidos, pois sim, se preparando para participar do torneio da Flórida Cup. Ontem o tricolor apresentou oficialmente o atacante Neilton, confira. Nesta terça-feira foi a vez de Neilton ser anunciado oficialmente como reforço do São Paulo para a temporada. Aos 22 anos ele chega ao time do Morumbi com moral, depois de ter feito um belo Brasileirão pelo Botafogo. Uma satisfação enorme, né? Mais um sonho sendo realizado vestindo essa camisa. E espero que eu faça uma temporada de 2017 bem melhor do que a de 2016 e espero conquistar títulos aqui e entrar para a história do clube também. Vindo de uma família de São Paulinos, Neilton comemora a chance de estar do lado de ídolos, como Rogério Ceni e Lugano, companheiros que ele viu ainda criança conquistando o Mundial em 2005. Eu lembro de 2005 também, a casa toda lá comemorando o título e hoje está podendo jogar com eles, trabalhar com eles, então é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida e hoje eu estou vivendo isso, então eu espero que esse sonho aí acaba com alegria, né? Com título, conquistando títulos com eles também. Mesmo tendo grandes chances de já iniciar como titular do time, Neilton não se empolga e prefere a cautela ao falar de uma vaga entre os 11. Você acha que essas novas peças chegam já tomando conta da posição? Não, de jeito nenhum. A gente tem que mostrar nosso trabalho nos treinamentos, porque o Rogério vem cobrando bastante a gente, todos que estão lá, então a gente tem que mostrar serviço, procurar treinar bem, para que a gente possa ter o nosso espaço na equipe para jogar. Garrafa, não sei se você se lembra do Neilton no Santos, ainda nas categorias de base. Vamos falar claro. Uma espécie de novo Neymar e tal. Exatamente. Não aconteceu. Porém, no Botafogo ele fez um belo campeonato. Fez um bom campeonato. Concordo. Acho que chega no São Paulo para se firmar. E o que chama a atenção é esse início de trabalho do Rogério. A gente está acompanhando a distância, mas obviamente acompanhando já no primeiro dia, e claro que são os resultados que vão definir se o Rogério está fazendo ou não um bom trabalho. Eu estou otimista. No futebol se mede, infelizmente, eu acho que, infelizmente, mas se mede o trabalho pelo resultado final, né? Se foi campeão, deu tudo certo, se não foi campeão, o trabalho foi uma porcaria. Não pode ser medido assim, mas é assim. Agora, do que a gente tem visto nesse começo, e não ouvido muito nas declarações dos jogadores à imprensa, porque ninguém vai chegar, não, o treinamento do Rogério tá um saco, tá chato pra cacete, né? Não adianta, o cara vai chegar lá e falar que tá legal, que tá tudo muito bom. Mas conversando com as pessoas que estão acompanhando de perto e a gente acompanhando, a gente tá sentindo que vem algo diferente. Sim. Vem algo diferente, que está começando algo diferente. E isso nos anima. Mas, repito, vamos aguardar e esperar a estreia do São Paulo, a R$100 contra o Audax do Vampeta, para a gente começar a fazer uma avaliação mais profunda do trabalho do Rogério. Tá bom. E o Santos também voltou aos treinos nesta quarta-feira. O centroavante Ricardo Oliveira, que está com cachumba, foi liberado da reapresentação. O Peixe anunciou oficialmente a contratação do atacante Kaique por empréstimo de 1 ano. Ele estava no Yokohama Marinos do Japão. Alguns dos reforços do Peixe conheceram os companheiros hoje e motivaram elogios do experiente meio-campista Renato. A reportagem é de quem? Não sei. Do Garrafa. O primeiro dia de atividades do vice-campeão brasileiro foi marcado por muito trabalho físico. Mas segundo o meia Renato, o elenco retornou às atividades não muito longe do ideal, no aspecto físico. E os recém-chegados também foram bem recepcionados. Todo mundo se cuidou, né? Houve um plano, né, que os preparadores físicos passaram, então o pessoal está de parabéns, né? Cumpriram a risca
Mas o bacana é que está todo mundo, né, com as pilhas renovadas, todo mundo sabe agora que a gente tem que pegar firme nessa pré-temporada para que a gente possa fazer neste ano, né, melhor do que o ano passado. Para os novatos, um recado. Esse ano, com esses reforços, a gente consiga ser mais forte ainda. Entre os que chegaram, destaque para o zagueiro Kleber, ex-Corinthians, e para o volante Leandro Donizete, que veio do Galo. Para esse último, elogios não faltaram. Eu acho que é um jogador que já mostrou, tanto no Curitiba como no Atlético Mineiro, né, uma disposição muito grande, um cara que tem uma experiência, né, já vivida, foi campeão da Libertadores, né, vai somar muito. Além do Campeonato Paulista, o Santos vai disputar também nessa temporada Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. O ano promete ser longo e de muitos jogos para a equipe santista. A gente teve poucas lesões em termos musculares no ano passado, né, tirando as graves aí de joelho, mas musculares a gente teve pouco, então esse foi um trabalho muito bom em virtude da pré-temporada. Então esse ano a gente focar bem nessa pré-temporada para que a gente possa estar aguentando a maratona de jogos, que a gente sabe que esse ano vai ser bem mais intenso do que o ano passado. Apesar de várias competições, por aqui já se fala na prioridade, na competição que vai receber uma atenção toda especial da equipe santista. A Libertadores não deixa de ser o objetivo maior, até porque o Santos não jogava desde 2012, então tendo esse retorno, claro que existe o sonho, né, de estar buscando o Tetra. A gente sabe que é complicado, que é difícil a Libertadores. Esse ano vai ser até um pouco mais longa. Antes da estreia no Paulistão, dia 5 de fevereiro, contra a Linense na Vila Belmiro, o Santos vai disputar um amistoso contra o Kenitra do Marrocos no Pacaembu no próximo dia 29. Até lá, o que não vai faltar é muito trabalho. Tá aí, a gente sentiu o Santos hoje num astral legal lá na apresentação. E um detalhe curioso é que dos grandes da capital, o Santos foi o único que não trocou de técnico. Corinthians, Palmeiras e São Paulo estão iniciando um novo trabalho. O Dorival já vai para o seu 3º ano à frente do Santos. E isso, para início de temporada, conta. Pode fazer um aspecto positivo aí, a permanência do Dorival, a manutenção da equipe e a chegada de jogadores importantes, jogadores que vêm para reforçar o elenco. E claro, é evidente que a prioridade não poderia ser outra, a não ser o tetra da Copa Libertadores da América. O Santos começa bem o ano. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Não começou ainda, pra você, né? Tá bom? Não sei, não começou, pra né? Mim tá bom. Bom, quem quer fazer bonito no Paulistão é o Red Bull Brasil, que vai ter um profissional cheio de experiência, mas que pela primeira vez vai ser técnico de uma equipe profissional. A reportagem é de quem? Da Marina Paniza. Muito bem. Daqui a poucas semanas, as instruções de Alberto Valentim serão dadas na beira do campo em um jogo oficial. No Campeonato Paulista de 2017, o ex-auxiliar do Palmeiras inicia sua carreira de treinador à frente do Red Bull Brasil. Mudou o elenco, mudou a comissão técnica, né? Apesar de muitos remanescentes da comissão técnica também permaneceram, né? Uma metodologia diferente, né? Então, acho que o trabalho dentro de campo, mas a filosofia da Red Bull mantém. Muito empenho, muita entrega, muita dedicação. Os novos jogadores estão chegando aos poucos. Nomes como o lateral Thalisson, o volante Felipe Souto e o meia Elvis já treinam com a equipe. Mas Alberto Valentim espera mais reforços até o início do campeonato. Quanto mais cedo eles chegarem, para nós fecharmos esses 28, que nós vamos contar com jogadores da base também. Além de ser uma política do clube, eu gosto muito de mesclar esses jogadores mais experientes com essa garotada que está subindo aí cheia de energia, né? Então, eu espero fechar o mais próximo possível para, como eu falei, para a gente acelerar bem esse entrosamento nosso. A campanha do ano passado deixou todos empolgados. Até cair nas quartas de final para o Corinthians, o clube conquistou grandes resultados e ficou invicto contra os maiores do estado. E espero que esse ano não seja diferente, porém que a gente consiga ir um pouco mais longe. Sabemos que é muito difícil, né? A competição é muito exigente num período muito curto, né, de tempo. Então vamos com os pés no chão, o que passou, passou. É uma nova história que nós temos que escrever, vamos procurar escrever ela da melhor maneira possível.
Fundado em 2007, o Red Bull Brasil conseguiu uma evolução enorme para um clube tão jovem. Passou da Série B do Campeonato Paulista para a Série A1 em praticamente 10 anos. A estreia na elite do estadual foi em 2015 e desde então o clube já esteve presente em 2 quartas de final. Mas o novo treinador almeja muito mais para 2017. O campeonato ele te dá uma oportunidade boa, sendo mata-mata, de você depois brigar com os grandes, né? Então, o nosso primeiro objetivo é essas 12 partidas onde nós temos que ficar entre o primeiro e o segundo, e depois nós vamos buscar passar algumas fases aí até chegar à final. E o começo da caminhada em 2017 começa dia 5 de fevereiro contra o Mirassol, fora de casa. É Alberto Valentim, que já foi da onde? Do Palmeiras. Vamos lá para a Academia de Futebol ao vivo. Quem que tá lá? É o Alexandre Silvestre? Silvestre, boa noite, não mola. Boa noite, Silvestre. Finalmente o link. Ei! Mais jovem o Silvestre, né? Camisetinha, você viu hoje? Camisetinha por dentro da calça. Fala, Anitta. Boa noite para você, para o Garrafa, para o Celso, amigos e amigas que acompanham o Gazeta Esportiva, segundo dia de trabalho do Palmeiras em 2017. No período da tarde, eles estão treinando em 2 períodos concentrados aqui nas novas dependências do Centro de Excelência da Academia de Futebol. Treinamentos em 2 períodos, pela manhã sem a presença da imprensa, à tarde com os jornalistas marcando presença aqui no território alviverde. Uma primeira movimentação física dentro da academia, depois a primeira atividade da temporada no gramado. São 26 atletas, dos 7 reforços, 5 estão trabalhando com o grupo. O 7º reforço foi confirmado ontem à noite, o zagueiro Antônio Carlos, que veio da Ponte Preta por empréstimo de 1 ano para o Palmeiras, que tem a prioridade da compra ao término deste vínculo. Outros 2 reforços continuam de férias, além do Mina, que não é reforço, que está de férias. O Felipe Melo e o Alejandro Guerra só chegarão dentro de alguns dias. A data da apresentação desses 2 jogadores ainda não está confirmada, e o Palmeiras que continua atrás de mais jogadores para que esse time seja ainda mais potente, mais forte e mais competitivo para Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e, quiçá, o Mundial Interclubes no final do ano. O Alexandre Matos deu uma esfriada ontem ao ser entrevistado nos canais Fox Sports, dizendo que é muito complicada a transação com o Lucas Prato, do Atlético Mineiro, que custa hoje 40 milhões de reais, e com o Borja, que é do Atlético Nacional da Colômbia, que está super valorizado, valendo hoje 80 milhões de reais. Só que o Palmeiras vai renovar o contrato de patrocínio com a Crefisa e com a Faculdade das Américas e deve receber cerca de 90 milhões de reais por esse novo contrato com o patrocinador. É o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro na atualidade, e com 90 milhões dá para fazer muita coisa. Mas também o Palmeiras talvez não queira gastar todo esse dinheiro, é claro, num só jogador para ser o camisa 9 do Verdão, o substituto do Gabriel Jesus. O que está mais perto de acontecer, o retorno do lateral direito Fabiano, que jogou pelo Palmeiras por empréstimo, é jogador do Cruzeiro, está emprestado, voltou para o Cruzeiro e pode retornar para o Palmeiras, assim como o William Bigode, atacante também da Raposa. Com isso, o Palmeiras deixaria em definitivo o Robinho lá em Minas Gerais. É isso, Anitta. Obrigada, Silvestre. 90 milhões, dá para fazer muita coisa. Mas... Na sua mão, 90 milhões, Jesus amado. Nossa, eu ia viajar, ia fazer tanta certo. coisa. Mas, ó, o Celso, Anitta, o Palmeiras... É fácil comentar o Palmeiras, né? É muito fácil. Porque tudo é expectativa, e a expectativa é a melhor possível. É a melhor possível. É o time campeão brasileiro, não é? Que teve, sim, 2 baixas. Pô, perdeu o Cuca, o técnico campeão, e perdeu a referência, que é o Gabriel Jesus. Ok. Mas já tinha um time bom. E que se contrata mais jogadores experientes, jogadores importantes. E ainda, com a renovação de contrato da patrocinadora, deve vir, se não o Borja, o Lucas Prato, um dos 2 pode estourar, e qualquer um dos 2 cairia como uma luva. Tem o retorno do Praz. Vou falar para você uma coisa, né? Quando a gente fala de querer ver um bom futebol, a gente comentava a respeito do Mondígio, certeza de ver um bom time, pelo menos essa é a expectativa, é ver esse Palmeiras. A expectativa está toda voltada. É que o Eduardo Batista administre bem esse momento, administre, né, o vestiário de uma forma correta. O Palmeiras tem tudo para um ano de sucesso. Pois é, porque quando a gente fala nas perdas do Palmeiras, o Cuca foi o treinador campeão brasileiro. Ponto.
E olha que o time nem estava jogando tão bem assim. Verdade. Nada tira o mérito da conquista do Cuca, obviamente. E o Gabriel Jesus, que também, depois que foi vendido, continuou útil para o time, mas também não estava vivendo o melhor momento dele no Palmeiras, não. Estava até melhor na seleção do que no próprio Palmeiras. Então, os jogadores que estão chegando são nomes, sabe, que... De respeito, de respeito, de prestígio. E ainda assim, se conseguir fechar um Lucas Prato, um Borja... Pelo amor de Deus, sabe? São jogadores, assim, extremamente competentes na arte de fazer gol. Então é um Palmeiras já campeão e muito mais forte. Muito mais forte, sem exagero. E quem está mais perto do Palmeiras, eu vejo dessa forma, Lucas Prato, ou Borja ou Lucas Prato. Sim. Até em função do espaço um pouco que ele perdeu no Atlético Mineiro. O Atlético Nacional pediu muito dinheiro pelo Borja. O Atlético Nacional está pedindo uma fortuna e por merecimento mesmo. Então, acho que... E se vem o Lucas Prato, criança do céu, segura, Pascoal, não adianta secar os caras. Os caras vão deitar e rolar, filho. Vamos ver se hoje eu consigo acertar o resultado final da enquete. Resultado final no site gazetesportiva.com. Onde deve ser a estreia de Rogério Ceni no Campeonato Paulista? Morumbi, quantos? Morumbi, obrigada. 58%. Um beijinho, viu? Até amanhã. Daqui a pouco eu tô lá na cadeirinha do jornal com o Gamberini. Tchau!